E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouco sobre o sorteio aí da Copa Libertadores, né, que colocou frente a frente Cruzeiro e River Plate já nas oitavas de final da competição. Meu nome é Emerson Araújo e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o que você acha de um enfrentamento de dois clubes tão grandes em um estágio tão prematuro aí do torneio. Como eu falei brevemente no vídeo de ontem, né, inclusive eu achava melhor que o Cruzeiro tivesse enfrentado um adversário tecnicamente de menor qualidade. Não foi o caso, a gente pegou aí talvez o time mais difícil que poderia enfrentar já nesse estágio. River Plate é o atual campeão, não fez uma grande trajetória na primeira fase, mas time argentino é assim mesmo. Muitas vezes eles fazem uma primeira fase ali o mínimo possível só para seguir adiante e na segunda metade da competição, na hora de decidir, se transformam totalmente, até porque esses clubes agora entram de férias, tá? Os times argentinos entram de férias, tem o início de uma nova temporada, né? Então, quando chegar o dia dos jogos, que vai ser ali finalzinho de julho, início de agosto, é um outro River Plate. Até por isso não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma análise do elenco do River, porque muita coisa pode mudar até lá. Mas garanto para vocês que quando a gente estiver se aproximando do dia do jogo, vai ter vídeo sobre isso, com análise do elenco, de principais jogadores e tudo mais. Eu detestei o adversário, tá? Realmente fiquei puto ali na hora que saiu o sorteio, já foi de cara, né? O primeiro já saiu, Cruzeiro, River Plate, pau. Então assim, não há o que fazer, cara, é enfrentar, jogar o nosso melhor futebol. A gente pode analisar isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A gente pode analisar que se o Cruzeiro vence o River Plate, tem aquela questão da moral, né? Você ganha uma moral muito grande porque acabou de bater o atual campeão, mesmo se não fosse o atual campeão, é um gigante, e o Cruzeiro, tirando o River Plate aí, tem um caminho facilitado, porque assim, nas quartas de final, por exemplo, e até mesmo chegando à decisão, o único time brasileiro que o Cruzeiro poderia enfrentar na trajetória da Libertadores seria o Atlético Paranaense, caso eles passem pelo Boca. Isso porque os outros times brasileiros, né, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Internacional, ficaram do outro lado da chave. Então, se o Cruzeiro passar esse primeiro aí grande obstáculo que vai ser o River Plate, em teoria, a gente pega alguns adversários de menor potencial técnico, mas é aquele negócio, tem também o risco da gente já perder de uma vez, que é uma possibilidade real. O River Plate é um grande time e não há favorito. Eu tenho uma forma de ver a vida em que a ilusão, para mim, ela é pior do que o fracasso, tá? Eu prefiro até perder do que ficar naquela incerteza. O que eu quero dizer com isso? Se é para perder, se não vai ser campeão, que perca logo. Isso aí não faz sentido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista esportivo, até porque quanto mais você avança numa competição, mais perto você está do título. E de uma questão financeira, quanto mais você avança, mais grana você ganha. Mas eu, enquanto ser humano, Emerson, prefiro que, se você não tem time para ganhar, perde logo, não enche o saco, não ilude, não faz raiva, não fica caminhando para no final frustrar a gente. E aquela derrota de 2009 para o Estudiantes é sem dúvida nenhuma, disparadamente, a maior tristeza que eu tenho no ponto de vista esportivo, cara. Aquilo foi muito triste, toda a expectativa que a gente criou, que a gente tinha um time melhor que o adversário, chegou na hora H, os caras decepcionaram. Eu detesto me enganar, a grande verdade é essa. Então por isso passou ali aquele primeiro estresse, vou pegar o River Plate de cara, tomar no cu, né? Nem pra ver um Godoy Cruz da vida aí. Falar nisso, o Palmeiras é o time mais rabudo em sorteio que eu já vi na história. Mas enfim, vamos deixar pra lá, sorteio é isso mesmo, né? E a gente já deu uma boa dose de sorte na primeira fase, em que pegamos um grupo bem mais acessível. Olhando do ponto de vista histórico, Cruzeiro e River Plate já se enfrentaram 2 vezes em Libertadores. 2 confrontos, né? E cada confronto foi decidido aí, um em 2 jogos e um em 3 jogos. Lá em 76 foi a primeira vez, os times fizeram a final, Cruzeiro ganhou em BH, perdeu na Argentina, foi para um terceiro jogo decisivo em Santiago, que ironicamente é o local onde vai haver a decisão desse ano, né? E o Cruzeiro venceu por 3-2 lá em Santiago, com aquele épico gol do Joãozinho, na cobrança de falta e tudo mais, foi o nosso título. Em Libertadores, a gente só voltou a jogar com o River em 2015, ganhamos por 1-0 lá no Monumental de Núñez, aquele gol do Marquinhos.
No jogo de volta, aquela noite horrorosa no Mineirão, que nada deu certo pro Cruzeiro, tomamos um 3-0 para cabeça fora, foi péssimo aquele dia e fomos então eliminados. Inclusive, essa foi a única vez que o River Plate ganhou do Cruzeiro em um confronto assim, né, eliminatório, porque no total foram essas duas aí vezes pela Libertadores e outras 4 vezes os times se enfrentaram também. Na Supercopa de 91 a gente perdeu por 2-0 na Argentina no jogo de ida, jogo de volta fizemos 3-0 no Mineirão, uma virada épica e ficamos com o título. Inclusive tem o vídeo desses jogos aqui no canal para quem quiser acompanhar. Esse confronto de 91 foi a final da Supercopa. Em 92 a gente voltou a pegar o River, dessa vez em uma fase eliminatória anterior. A gente fez 2-0 neles aqui em BH, perdeu por 2-0 na Argentina, foi para a decisão por pênaltis e o Cruzeiro ganhou por 5-4 e o River mais uma vez se viu eliminado de uma competição pelo Cruzeiro. Em 98 os times se enfrentaram pela Copa Mercosul nas quartas de final e mais uma vez o Cruzeiro levou a melhor. A gente ganhou por 2-1 na Argentina, veio pro jogo de volta no Mineirão, ganhou de novo, dessa vez por 2-0. Em 99 ocorreu uma coisa interessante, porque Cruzeiro e River caíram no mesmo grupo da Copa Mercosul e eles precisavam decidir a Recopa do ano anterior, que ainda não tinha sido realizada por falta de datas. Então qual foi a grande ideia dos clubes e da Conmebol? Os jogos que valiam pela Mercosul valeriam também pela Recopa do ano anterior. Jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro ganhou por 2-0. Jogo de volta no Monumental de Núñez, novamente o Cruzeiro ganhou, dessa vez por 3-0. Era um momento meio ruim do River na época, o Cruzeiro passou o carro por cima e ficou com o título ali da Recopa de 98. Já falei algumas vezes aqui no canal, acho que quem acompanha há mais tempo sabe, eu sou totalmente contra esse conceito de freguesia e eu não acho que retrospecto conte efetivamente na hora que a bola rola. Mas no total, em 6 vezes aí que a gente enfrentou o River Plate, em 5 oportunidades o Cruzeiro levou a melhor, né? Foi campeão ou se classificou e perdeu apenas uma vez, que foi essa última vez que nos encontramos em 2015. O chaveamento também já foi definido, tá? Para a próxima fase. Caso o Cruzeiro passe pelo River Plate, vai enfrentar aí o vencedor de San Lorenzo e Cerro Porteño. E eu já falei que a gente não ficou do mesmo lado aí da chave dos outros clubes brasileiros, só para ressaltar, né, que o Palmeiras está do outro lado da chave. Com isso, o fato da gente não ter feito a melhor campanha geral na primeira fase da Libertadores não vai mudar efetivamente nada. Por quê? A gente só pode enfrentar o Palmeiras numa eventual decisão, que já está definido que vai ser em campo neutro lá em Santiago. Com isso, se o Cruzeiro passar pelas oitavas, pelas quartas e pela semifinal, a gente sempre vai decidir os jogos no Mineirão, porque todos os times que estão do nosso lado da chave fizeram uma campanha pior que a nossa na primeira fase. De momento é isso, eu acho que o Cruzeiro é plenamente capaz de superar o River Plate, mas é plenamente capaz de perder também. Não vejo favorito, acho que serão 2 jogos excelentes, primeiro jogo na Argentina, finalzinho do mês de julho, e o segundo jogo em BH na semana seguinte, pode ser no último dia de julho ou no primeiro dia de agosto, isso ainda vai ser definido. Tem muita coisa para acontecer até lá, a gente está falando de jogos aí no final de julho e o Cruzeiro precisa aproveitar, né, esses mais de 2 meses aí de intervalo para ajustar seu jogo. Então a gente já tem aí desafio importante pela Copa do Brasil contra o Fluminense, é importante o time começar a jogar num nível mais alto e também no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sabe que está devendo, desde a final do Campeonato Mineiro deu uma caída muito grande aí no aspecto técnico, mesmo os jogos que a gente venceu, a gente não convenceu, fez partidas bem abaixo e tá na hora de responder à altura, né? Tudo aquilo que o Cruzeiro prometia no início de temporada. Eu realmente não acho que o Cruzeiro seja um time que estava enganando, o Cruzeiro estava jogando um bom futebol sim, e nem acho que essa queda de desempenho é apenas porque os adversários são mais qualificados. A gente teve uma queda como time mesmo, tá? Não é apenas a questão dos adversários. E é hora do Mano Menezes achar uma forma aí do Cruzeiro voltar a jogar em alto nível. A concentração certamente estará no máximo agora que a gente tem um jogo decisivo aí de Copa do Brasil. E um amigo meu, Vinícius, que a gente trabalhou junto na assessoria, ele tem até uma empresa aí de camisas, e ele mandou essa frase esses dias nas redes sociais, que eu gostei muito, acho que todo mundo pode levar como sabedoria de vida. Não trate como cruzeiro de mata-mata quem te trata como cruzeiro de pontos corridos. Você entendeu? Se você não entendeu, pensa um pouquinho que você vai chegar a uma conclusão. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí caso ainda não seja inscrito. E claro, né, deixa nos comentários o que você achou desse confronto, se acha que tem favorito ou não. Enfim, vamos trocar uma ideia aí. Mais tarde vai ter o vídeo naturalmente, tá? O pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense aí pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!